Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Muito bom estarmos juntos, adorando a Deus, celebrando a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. E agora eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, livro dos Salmos. Nós estamos numa linha de pensamento, não é? Em todas as manhãs, da qual a gente escolhe um salmo e a gente reflete sobre aquilo que Deus tem para nós. E especificamente nessa manhã nós vamos conversar rapidamente sobre o Salmo de número 22. Salmo de número 22, salmo escrito por Davi, que tem uma intensa relação com o sacrifício de Jesus na cruz. Ao ler o Salmo, você consegue fazer os links, né? E perceber várias frases que o salmista usa aqui e que Jesus Cristo a utiliza também no seu momento de dor, de sofrimento. E eu quero tentar trazer algumas aplicações para nós. Salmo de número 22, a gente vai ler apenas até o verso... Cadê? Até o verso 10. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor? Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Até aí, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, graças te damos, Pai, pelo privilégio que temos de celebrar o Senhor. Graças te damos por poder abrir a tua palavra na nossa língua e ouvir a tua voz. Tem misericórdia de nós, fala conosco. Aplica essa palavra ao nosso coração, de tal forma que possamos estar com os ouvidos atentos, com o coração fértil, para ouvir a tua voz e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Afinal, a casa que permanece em pé é a casa que pratica a tua palavra. Então, que não sejamos somente ouvintes, como diz o próprio Jesus, mas praticantes. Ajuda-nos, capacita-nos, ser presente no nosso meio, como o Senhor já está, e ministra o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. O salmista Davi, então, inspirado pelo Espírito Santo, começa o seu salmo dizendo uma das palavras que Jesus proclama na cruz. Verso 1: Deus meu, por que me desamparaste? Eu não sei se você já se sentiu desamparado na sua vida, e talvez essa seja o primeiro link que nós podemos fazer com o salmista e também com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Claro que fazer uma comparação com o sofrimento que Cristo Jesus teve é completamente irrisório, porque o sofrimento de Cristo é infinitamente superior a qualquer tipo de sofrimento que você possa vivenciar nessa terra. Cristo Jesus, ele carrega todos os nossos pecados, ele sente ali na cruz o fardo, não só de todos os pecados da humanidade, desde Adão até a segunda volta de Cristo, como ele também sente aquele desespero, não tanto da morte, mas da ira de Deus que será derramada sobre ele. Jesus Cristo diz para os seus discípulos assim: acaso eu não tomaria o cálice da ira que me está preparado? Então Jesus ali naquele momento sofre algo descomunal, do qual eu e você não conseguiríamos achar nenhuma linha de paralelo.
Mas isso é muito bom, porque em Cristo sofrendo o máximo grau existente, eu e você podemos entender que Ele é o sacerdote capacitado para nos consolar em qualquer área da nossa vida. Então não existe nenhuma dor, nenhum sofrimento, a perda de um filho, o afastamento de alguém, relacionamentos quebrados, casamentos destruídos, famílias destroçadas, adultério, não existe nada que você possa apresentar diante de Cristo e que Ele não tenha capacidade espiritual, poder, autoridade e ainda mais conexões com você. Afinal, Ele sofreu muito mais do que todos nós juntos. Então, quando olhamos para a história de Jesus, e mais especificamente quando olhamos para o sentimento do salmista Davi, nós podemos encontrar pontos de contato, de tal forma que eu e você podemos ter plena convicção, certeza absoluta de que Cristo é suficiente. Suficiente para te consolar, suficiente para te reanimar, suficiente para te dar um novo propósito, suficiente para reestabelecer a sua história, suficiente para te sarar física, emocional e espiritualmente. Ele é suficiente, porque Ele carregou sobre os seus ombros toda a dor e todo sofrimento. Por que nós sabemos que Ele é suficiente? Porque a Escritura nos diz, Hebreus capítulo 2, verso 18. Hebreus 2, verso 18, diz assim: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus ainda, 4 agora, verso 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Se você eliminar os dois nãos dessa frase, fica: porque temos sumo sacerdote que possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, ou seja, porque Ele é isso, porque Ele foi tentado, porque Ele sofreu, porque Ele carregou, porque Ele é suficiente, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, com convicção, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Cristo Jesus, então, é esse Deus homem encarnado, ressurreto, que tem o poder, a autoridade para nos suprir em todos os aspectos da nossa vida. Então, se eu fizesse essa pergunta para você e você para mim, existe algum momento da sua vida que você se sente desamparado? Existe alguma área da sua caminhada até agora, desde janeiro até agora, que você está desesperado, cansado, sem expectativa, pensando, como se diz, sem motivo de cantar uma bela canção, não é? Cabisbaixo, triste, alguma coisa que está acontecendo? Cristo Jesus é suficiente. E Ele é suficiente não só em si mesmo para curar, para sarar, para transformar, como te dar poder e força para passar, mesmo não havendo cura, não havendo nada. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza da vida espiritual. Quando nós nos achegamos à presença de Deus, quando nós estamos cheios da Sua palavra, cheios do Cristo ressurreto, nós não dependemos das circunstâncias em si, porque as circunstâncias em si não dizem nada, porque a fé que opera em mim e opera em você é maior do que todas as circunstâncias. Circunstâncias são circunstâncias, elas vêm e passam. Não é como aquelas frases que as prefeituras colocam, como é que é? Os transtornos passam, os benefícios ficam. Situações são situações. Você pode estar passando um ano péssimo, o ano que vem ser um ano excelente. Você pode estar passando um ano excelente, o ano que vem ser um ano péssimo. Então, a nossa convicção de fé não está embasada naquilo que vivenciamos nessa terra, mas está embasado em quem Cristo é, no seu poder, na sua autoridade de vencer a morte para te dar vida, e vida em abundância. E Deus quer que você viva uma vida de abundância aqui, hoje, porque o que Cristo fez na cruz está disponível para mim, para você agora. Você não precisa esperar 3, 20 anos, você não precisa fazer uma caminhada de fé até Trindade, você não precisa ir de joelho até sei lá onde. Não, você não precisa de nada disso. O que você precisa é crer. Crer que Jesus é suficiente, porque Ele sabe o que é padecer, Ele é homem de dores. Então, nesse primeiro início, eu quero dizer para você, existe esperança para aqueles que creem.
Sempre existirá esperança para aqueles que creem. E aqui, a partir de então do verso 1, o salmista começa a destrinchar alguns princípios importantes para nós, para que nossa vida esteja fixada de tal forma que haja esperança em todos os momentos. E ele diz assim no verso 2: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Apesar das circunstâncias, o salmista não abandonou sua vida de oração. Apesar das situações, da dor, ele não abandonou o seu Deus. Ele continua clamando o seu Deus, buscando o seu Deus, orando ao seu Deus, porque ele crê e ele sabe que o Deus dele é suficiente. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes, irmãos? A primeira coisa que a gente faz é abandonar a oração, abandonar a igreja, abandonar a vida devocional, abandonar os irmãos, abandonar a comunhão. Quando, na verdade, para viver essa vida de estabilidade, não situacional, mas de fé, de esperança, nós não poderíamos abandonar vida de oração, vida de leitura da palavra. E o salmista deixa isso muito claro. Acompanha comigo a leitura. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Meus irmãos, quem contou para o salmista que Deus é santo? Quem contou para o salmista que Deus está entronizado? Quem contou para o salmista, no verso 4, que os pais deles, Abraão, Isaque e Jacó, confiaram no Senhor? Quem contou para ele que o Senhor os livrou? Quem contou para o salmista que eles clamaram, verso 5, e escaparam? Quem contou para o salmista que o verso 5 eles confiaram e não foram envergonhados? Quem contou, irmãos? A palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que contou para o salmista, que inspirou o salmista, que fortaleceu o salmista, que deu vida espiritual ao salmista. Então percebe, irmãos, que a nossa vida não pode estar embasada nas coisas que são situacionais, mas em quem Deus é, naquilo que Ele faz, no seu poder, na sua autoridade. Isso não quer dizer que eu vou ficar fingindo que a minha vida está ok. Isso não quer dizer que você vai vir perguntar para mim sobre como é que está lá, Fabrício, com a Simone, com a Bia. Eu vou mentir para você e falar assim, nossa, está maravilhoso, eu estou dormindo super bem, as minhas noites estão sendo perfeitas. Não é? Não. Está sendo difícil, sim. 3 em 3 horas acorda para mamar, cólica, passa a noite em claro, passa dormindo no peito do papai, só o pai que não dorme, e está tudo certo. Porque é situacional, daqui 6 meses acabou, está tudo certo. E quantas alegrias uma criança não vai trazer na vida de um pai? Quantas alegrias, meus irmãos, tudo que é bom demanda gás e energia. Não existe essa ideia de que, ai, que beleza, o meu casamento é lindo, maravilhoso. Não existe essa ideia sem investimento de gás e energia. Não existe. Tudo que é bom na vida gasta energia, tempo, investimento. Você faz 5 anos de faculdade, termina, vai, forma, glória a Deus, que delícia, formatura, mas é os 5 anos ali de estudo, dor, sofrimento que vai abrir as portas para você no mercado. Um dia conversando com meu irmão fez engenharia de energia. Ele trabalha hoje com algo que não tem nada a ver com o que ele estudou. Então ele brinca comigo que é assim, ó, me ensinaram a tocar bateria a vida inteira, no final me deram um teclado e falaram assim, se vira aí, vai. Mas a faculdade, os 5 anos, abriram portas para ele, que fez com que hoje ele consiga empregos em determinadas empresas, que se ele não tivesse faculdade, ele não ia nunca. Então, um tempo de investimento, de dor, de sofrimento, de canseira, agora traz coisas boas, frutos. Você olha para um casal velho assim, né? Sei lá, 40 anos de casado, bem, os filhos bem, os netos, né? Que bênção. E aí você olha e você fala assim, nossa, mas... puxa vida, eu queria tanto que, né, a minha vida assim, tal. Meu irmão, você não tem noção do que esse casal passou, do que esse casal sofreu, do tanto que eles tiveram que investir. Irmãos, assim é na vida espiritual. Se você não investir na sua vida devocional, se você não investir na sua vida de oração, Deus meu, por que me desamparaste? E aí você já vai murmurar, reclamar, mandar todo mundo, sei lá para onde, vai sair da igreja, vai escambau. Por quê?
Porque não houve investimento. O que vai manter você fiel enquanto é provado e avaliado é o quanto você demanda tempo e energia buscando a Deus. Ontem à noite a gente estava reunido com os jovens aqui e a gente estava conversando sobre aquele momento que Cristo teve no Getsêmani. Cristo chega no Getsêmani, deixa os 12, chama 3, Pedro, Tiago e João, avança mais um pouco, olha para os seus amigos e diz assim: ora comigo porque eu estou angustiado. Jesus deixa os 3, avança mais um pouco, chega para Deus e fala assim: Deus meu, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus volta, depois de meia hora, 1 hora, os discípulos estão dormindo. Não é possível, vocês não podem vigiar, estou aqui sofrendo, vigia comigo, ora 1 hora aqui comigo. Os discípulos, né, Pedro acorda meio sonolento, não é? Ah, tá bom, Jesus. Jesus avança novamente e ele diz: Deus meu, se não é possível passar de mim esse cálice. Percebe? A oração dele muda. Primeiro ele diz: se possível, passa. Depois ele diz: se não é possível. Porque a oração conforma você segundo a vontade de Deus. Então, quando você se sente desamparado, quando você se sente sozinho, quando você se sente cheio de problemas, dificuldades, lutas, e você não ora, não tem salvação e solução não, meu irmão. Você só vai reclamar porque você vai ser um ser total e completamente carnal. Mas quando você permanece, como o salmista está nos ensinando: Deus meu, clamo de dia, não me responde. Ainda que Deus não responda, ele clama, ele ora, ele busca, ele pede. Ele não abandona o Senhor, ele exalta o Senhor, porque o Senhor é o santo, é o entronizado, o Senhor é o Deus. Porque no seu coração, apesar da dor, da luta, do sofrimento, não existe espaço para outra coisa a não ser adoração. Ele olha para o passado, ele olha para os seus antecedentes, ele diz: Deus, o Senhor ouviu a todos eles, o Senhor irá me ouvir também. O Senhor irá me ouvir também. No seu coração não está repleto e cheio de desesperança. Ele está repleto e cheio de esperança. Porque a palavra de Deus o capacita a ter essa esperança. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E só Cristo pode te dar essa esperança, e ninguém mais. Só Cristo pode te dar essa esperança. O salmista, ele expressa esse sentimento de angústia, de talvez solidão, como se ele estivesse dizendo assim: nossa, eu estou me sentindo sozinho. Estou me sentindo sozinho. Já se sentiu sozinho? Às vezes você nem é sozinho, às vezes você tem bons amigos, mas naquele momento específico você está se sentindo sozinho. Por exemplo, eu tenho bons amigos, ótimos amigos. Uma dessas pragas está sentado bem ali, ó, de azul. Está ali, de azul, sentado. Não vou falar o nome dele não, senão o pessoal depois vai ficar gravado e tal. Mas nem sempre eu me recorro às boas amizades. Tem hora que parece que o trem está tão estranho que a gente é meio burro e sofre só. Quando nem mesmo o Cristo sofre só. O próprio Cristo chama 3 amigos e fala assim: vem aqui orar comigo porque a minha alma está angustiada. Estou sofrendo aqui, ora comigo aqui. Vigia e ora comigo. Mas a gente não, a gente às vezes acha tão superior a Cristo que a gente se acha que, não, beleza, vou caminhar sozinho mesmo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não é? Mas você não está sozinho. E o que garante isso para mim e para você? Que nós não estamos sós. A Bíblia. É por isso que é tão importante oxigenar o nosso cérebro espiritual com as verdades da Escritura. Olha o que diz Isaías 49:15. O Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eu, porém, não me esquecerei de você. Ah, mas Deus não está falando nada. Persevera.
Ah, mas eu não sinto nada. Não embase a sua fé em sentimentos, porque os sentimentos são falíveis. Ah, mas as situações... Não embase a sua fé em situações. Embase naquilo que você crê. Embase-se no Cristo ressurreto. Embase-se na Escritura que diz: Deus é bom, Deus é suficiente, Ele não vai te abandonar. São nessas verdades que a nossa fé e as nossas convicções estão embasadas, ainda que situações estejam diversas. Por último, meus irmãos, que já são 11 horas, o salmista tem uma convicção tão clara de quem ele é. Olha o que ele diz no verso 5. 5 não, 6. Mas eu sou verme, e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Meus irmãos, palavra forte, né? Mas eu sou verme. Mas a bem da verdade é isso mesmo. Nós não somos nada, irmãos. Somos pequenos, fracos, frágeis. A gente não dá conta de nada, a gente não aguenta de nada. É por isso que a gente precisa tanto do Evangelho, é por isso que a gente precisa tanto de Cristo. É por isso que quando a gente olha para Jesus, a gente precisa encontrar as conexões com Ele. Porque nós somos pequenos demais. E por último, lá no final ele diz, verso 8: Contudo, tu és quem me fez nascer, me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Por isso, viva como se você realmente fosse dele, rendendo tudo que você é, rendendo tudo que você tem aos pés de Jesus, porque Ele é, e somente Ele, é suficiente para amparar o desamparado, para acolher você em todas as situações que você venha a vivenciar. Quero convidar você a se colocar de pé para a gente orar. Senhor, nós te adoramos por Cristo Jesus, te adoramos por ser Ele o Rei dos Reis, te adoramos por ver em Cristo Jesus tamanho poder e autoridade para superar todo e qualquer obstáculo por amor de nós. Obrigado porque Cristo Jesus se entregou, foi moído por mim e por cada um de nós que estamos aqui. Obrigado porque quando olhamos para Ele, para a sua história, nós encontramos esperança. Porque Ele é a nossa esperança. O nosso Cristo não está morto, o nosso Cristo ressuscitou. Ele está vivo e reina e governa sobre tudo e sobre todos. Que o nosso coração, a nossa mente, as nossas convicções estejam completamente deleitadas em quem Ele é. Que o nosso descanso esteja em quem Ele é. Que nós possamos, Deus, não abandonar jamais a nossa comunhão com Ele. A nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Ele, porque somente Ele é capaz de socorrer o aflito e o necessitado. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã aqueles irmãos que estão cansados, sobrecarregados, se acheguem a esse Cristo ressurreto, para que o Senhor traga nova vida, nova existência, novos projetos, novos planos, novos sonhos, Pai. Ainda que as situações estejam difíceis, que o coração e a mente desses irmãos sejam bombardeados com essas verdades maravilhosas da Tua palavra, de que o Senhor é o nosso Deus e de que o Senhor jamais nos abandonará. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te adoramos aqui essa manhã, por quem Cristo é, por aquilo que Ele fez. Adoramos o Teu nome, em nome dEle oramos, amém. Irmãos, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, do nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo, o poder, a autoridade de Cristo Jesus estejam sobre cada um de nós, nos fortalecendo e nos abençoando, em nome dEle, amém e amém. Amém, amém,
nós não tivemos classe infantil hoje de manhã, eu até esqueci de avisar no início do sermão, mas à noite nós teremos sim um culto para as crianças especial, correto? Então, se você está nos visitando, se você quer voltar à noite, volte. Sua criança vai descer e vai poder aproveitar um pouco lá embaixo junto com a nossa equipe do departamento infantil. Tá ok? É isso. Pastor Heber? Só completando, né? Nós temos, à noite vai ter o departamento